Oi, gente, bem-vindos. A gente improvisou um lugarzinho aqui no restaurante Casa Grande para poder gravar com a Michelle. Algumas pessoas estavam me pedindo para poder falar com ela, para poder saber a história de vida dela. E estou aqui para conversar com essa mulher. Nutricionista formada, já trabalhou em laboratório, já trabalhou em multinacional, já trabalhou em usina e foi ainda trabalhar na Bolívia para também trabalhar numa multinacional. Michelle, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. A gente está numa correria aqui porque logo daqui a pouco começa o atendimento lá em cima. Para mim é um prazer te receber e contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu vou usar a palavra que uma amiga me falou. Gabi, entrevista a Michelle porque eu acho ela uma mulher poderosa. É. Você me falou uma vez que você sempre teve muita vontade de viver, né? E não importava onde seria, mas você queria era prosperar mesmo na vida. Eu, Gabi, desde nova, eu sempre pensei em chegar em cargos que eu via muitas vezes com 12, 13 anos em revista Veja, aquelas pessoas dando entrevista. Então era o meu sonho, era o que eu almejava. Então eu sempre estudei para isso, sempre fui, eu brincava com as minhas colegas e minhas professoras, eu nunca fui muito inteligente, sempre fui muito esforçada. Eu sempre entrei em projeto, sempre entrei em trabalhos da faculdade. Para mim, quanto mais cedo engajar no mercado de trabalho, eu tinha menos tempo para conseguir chegar onde eu queria. Porque hoje em dia a gente vê que o mercado de trabalho é muito pequeno, né? Uhum. Então, na minha época, ainda eu tive sorte de não se falar muito em crise, não se falar muito em dificuldade de arrumar um emprego. Então, na minha época, ainda era muito fácil. Então, eu sempre trabalhei pensando em dar o meu melhor sempre. Não importa se eu era uma telefonista, como foi meu primeiro emprego, ou se quando eu me formasse. Você nasceu em Dourados, mas só nasceu lá praticamente e morou no Paraná e no Mato Grosso. Sua infância foi no Paraná e no Mato Grosso. Conta um pouquinho como é que foi esse período da sua infância. Então, eu nasci em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e logo meus pais foram para o Mato Grosso, que é em Sorriso. Depois de lá nós tivemos um retorno para o Paraná, que é onde mora a família do meu pai, Marechal Cândido Rondon. Então, assim, meu pai, pelo serviço dele, que ele sempre mexeu com vendas de máquinas agrícolas, mudava muito de cidade. Uhum. E depois nós voltamos de novo para o Mato Grosso. Aí quando nós voltamos para o Mato Grosso, já era a época de eu ir para a faculdade. Você tinha facilidade quando você mudava, assim, por exemplo, fazer amizades novas? Eu sempre tive muita facilidade disso. Facilidade? Quando nós voltamos para o Mato Grosso, foi um período de eu fazer faculdade, que meu pai sempre deixou aberto, eu escolhi onde eu quisesse estudar. Meus pais estavam em Sorriso, no Mato Grosso, e eu escolhi ir para Cascavel, no Paraná. Era uma distância muito grande, mas porque eu tinha um sonho de voltar e me formar no estado do Paraná. E o sonho, no início, a princípio, era fazer gastronomia, só que você não conseguiu porque era mais caro. Meus pais nunca foram de massa, assim, que pudesse bancar o que eu quisesse de estudo. Então, eu tinha uma vontade de fazer gastronomia, mas eu procurava na internet algum curso, ou era muito caro, ou era muito distante, ou era integral, não poderia trabalhar. Então, eu optei por nutrição mesmo. E pensando nunca em área clínica, que nunca foi nem minha vontade, nem nada. Sempre pensando em trabalhar em administração de restaurantes. Como é que fala esse nome? É o UAM que a gente chama, administração de unidade de alimentação. Ah, tá. Então seu sonho nunca foi consultório, clínica, não. Né? Porque eu também nunca fui uma pessoa forte na dieta. Nunca foi uma pessoa forte na dieta. Nem pra mim. E você entrou na faculdade de nutrição, né? Na faculdade Assis Gurgs, que é uma fundação em Cascavel. Esse seu período na faculdade, os 2 primeiros anos, você trabalhou no laboratório? Trabalhei no laboratório. A gente tinha uma prova na minha faculdade que a gente passava. Se nós conseguimos, nós ganhávamos uma ajuda de custo. Só que para isso a gente tinha que trabalhar. Então tinha várias funções dentro da faculdade. E eu fiquei num laboratório, eu não lembro agora se era técnica de dietética ou anatomia de animal. Eu fiquei 2 períodos, né? Eu fiquei em 2 laboratórios. Cuidava do laboratório mesmo. Porque fora do meu horário de estudo, para os alunos que vinham, eu era monitora de laboratório. Você perdeu e você precisava trabalhar. Então você acabou se virando e foi vender bombom. Fui vender bombom. Fiz bombom há muitos anos. Foi vender bombom para poder pagar a faculdade. Para pagar a faculdade. Sobreviver.
Porque nessa época que aconteceu o que aconteceu, que eu perdi essa bolsa e meu pai estava numa situação financeira muito difícil mesmo no Mato Grosso, muito difícil, querendo voltar para o Paraná mesmo para ver se continuava as coisas com os irmãos dele, com meus avós. Então foi uma parte muito, muito, muito complicada mesmo, que eu tive que ter um esforço muito grande. Então eu, ao mesmo tempo, não podia trabalhar porque eu engajei num projeto da PAI, que eu comentei com você. Então eu desenvolvi alguma coisa que eu tivesse uma renda, mas que eu tivesse meus horários. Fala um pouco desses projetos sociais que você desenvolveu lá. Esse projeto social, eu sou muito emotiva, é difícil de eu falar até se eu não me emocionar, mas isso me acompanha acho que desde nova. Eu sempre fui envolvida nesse tipo de coisa, sempre ajudei mais do que eu guardei pra mim, entendeu? Então, não sei explicar porquê, eu acho que cada um tem uma passagem no mundo e certo, Deus me colocou. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função, aí você né? logo descobriu a sua cedo também. Aí isso sempre me fez bem, né? Sempre me fez bem ajudar o próximo, sempre. Fui trabalhar na PAI, fiz um projeto social de venda de tomate seco com as mães. Com esse dinheiro a gente reformou a cozinha da PAI. Aí por um tempo que eu estava lá, claro que eu queria ser contratada, mas a situação da PAI era muito complicada, ele já tinha uma nutricionista formada e eu também nem era formado ainda, só que eu queria qualquer cargo lá dentro, então eu desenvolvi um trabalho pensando sempre assim, em gerar lucro e eles poderem me pagar também. Então eu desenvolvi um projeto de uma horta com os meninos da agronomia, então os meninos foram muito parceiro mesmo, eram meus amigos de balada, de festa. Aí eu sentei com eles e falei, não, nós vamos desenvolver um projeto, e eles engajaram, e a gente ia e foi show de bola mesmo. A PAI parou até de comprar verdura, a gente desenvolveu todo o projeto no terreno de lá. E depois, com o passar do tempo, eles fizeram uma proposta, eu trabalhei no marketing deles, dentro da cozinha, contratada pelo marketing, só que tinha horários que eu desenvolvia vendas online, eu até esqueci de comentar isso com você, vendas online de doações, entendeu? Primeira vez que você entrou numa multinacional foi logo um pouquinho antes de terminar a sua faculdade. Um pouquinho antes de eu me formar. Eu faltava 3 para 2 meses a me formar e eu recebi um convite para trabalhar na Gran Sapori, que eu ia pegar uma vaga de trainee. Então, adiantei minha colação de grau e fui para Campinas, São Paulo. E lá eu fiquei 2 meses, 3 meses dentro de um hotel, estudando. Você fazia lá? Não, na verdade a gente não trabalhava, a gente estudava, estava sendo formada para pegar uma unidade. Você falou que era trainee, trainee, né? Trainee. A gente não tinha função em unidades ainda. Vocês aprendiam um monte de coisa aprendíamos um monte de coisa, desenvolvimos projetos, desenvolvimos coisas para as unidades, mas teoricamente, prática não. E também era remunerada? Era remunerada, remunerada. Terminou sua faculdade, teve que adiantar sua colação de grau para poder trabalhar lá. Para poder trabalhar lá. Aí concluiu esse período de estágio, né? Pode-se dizer estágio. Pode. E você não ficou na empresa, não foi efetivada? Não foi efetivada. É uma coisa que eu sempre brinco. Acho que ali eu me formei profissionalmente, porque eu sempre fui, como comentei com você no começo, muito esforçada, muito, assim, estudava porque eu precisava, só que eu também tinha uma vida social meio agitada e meio baladeira demais. Então, esse período que eu fiquei no hotel, eu estava disposta ao horário todo que a empresa precisava, só que quando eu não estava, eu sempre tinha amigas para fazer balada, então sempre foi muito... Gostou de viver a vida. Gostei de viver a vida, e outra coisa, eu sempre fui muito polêmica. Se eu achava alguma coisa errada, eu sempre fui muito polêmica, e isso no meio profissional não é legal. Você conseguiu desenvolver um bom trabalho nessa época, nessa primeira multinacional que você trabalhou, porém você não estava, no momento, não tinha o perfil de um funcionário que a empresa queria naquele momento. Não Mas tinha. você também não se arrepende, não acha ruim não ter sido contratada? Achar ruim eu achei muito na época, só que eu sou uma pessoa muito apegada a Deus. Eu acho que mesmo que a gente faça alguma coisa de errado, a gente leva um tombo, para Deus mostrar alguma coisa, a gente tem uma segunda oportunidade. Essa mesma empresa que me desligou, depois de um ano que eu já estava no mercado de trabalho, já tinha entrado na Gran Sapori, em uma outra multinacional, por coincidência, eu estava morando em Quijá, lá na Bolívia, né? Era Corumbá e Quijá, na Sodexo já.
E essa empresa, nós perdemos o contrato com a Vale do Rio Doce e essa empresa ganhou o contrato de lá. E eu tinha feito um bom trabalho na Vale do Rio Doce. E aí a mesma pessoa que me desligou te contratou, me chamou para trabalhar. Então Deus me deu uma nova oportunidade, né? Então, assim, claro que a empresa, a Gran Sapor é muito grande, a pessoa nem lembrava de mim, né? São muitas Nutra e tal. Só que no decorrer da entrevista, eu fui para a entrevista, não era meu interesse mudar de empresa, não era, eu já estava muito bem engajada na Sodexo, mas por ser essa empresa, por ser a empresa que me desligou, eu queria viver aquele momento de entrevista de novo, numa empresa que me desligou, não por erro da empresa, jamais, por erro meu mesmo, mas eu queria estar... Mas uma falta de maturidade na sua época. Maturidade também, mesmo, né? Aí eu fui entrevistada, no decorrer da entrevista ele lembrou de mim um pouquinho. Então, assim, foi um papo bacana. Ele falou, nossa, como você evoluiu. Porque a empresa, na época, me teve uma imagem que eu não ia crescer no mercado de trabalho, né? E ali ele estava me dando uma oportunidade por indicação do cliente, né? Você saiu dessa primeira multinacional que você trabalhou, que foi a que você está falando que eles, seu perfil não era compatível com a empresa. Você ficou 45 dias com um tempo ocioso, né? Até que você entregou o currículo numa outra multinacional e esperou eles chamarem e ficou insistindo, não vão me contratar não, ficou insistindo, até que a mulher falou, não, vamos chamar essa mulher aqui que tá ligando demais pra mim, pra trocar uma ideia com ela, pra ver se ela realmente quer ir, e a vaga era para a Bolívia. Isso, né? Doce que já Corumbá. E aí? E aí eu fui, com muito medo, eu lembro até hoje que... Você aceitou fácil? Fácil demais, eu queria trabalhar, né? Mas você vai para outro país. Mas assim, eu morava assim, fronteira, que já é Bolívia, e assim, uma cidade que eu nunca tinha ido, e o meu pai, eu lembro até hoje que eu tinha uma mala e um espelho grandão, era o que eu tinha na minha vida. Eu lembro que meus pais me deixaram lá, e assim, eu lembro na época, foi muito difícil pro meu pai me largar lá, né, porque meu pai ia virar as costas, e da partir dali a minha vida era minha, né. E eu desenvolvi um bom trabalho lá. Foi um momento muito de aprendizado. Era tudo novo, um país novo. Era novo, era tudo... Novas amizades, né? Um trabalho novo. Não, amizade nem dava tempo, não. Eu trabalhava muito. Muito? E assim, por eu ter levado aquele tombo, né? Então eu me decidi me viver ao trabalho, né? Então foi esse momento que você mudou e falou assim, vou deixar um pouquinho a vida social de lado e vou focar aqui. Então a partir daí, eu decidi assim, que eu te falei no começo, a chegar no topo do meu cargo, entendeu? Dentro de uma multinacional, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de comunicação, sempre tive muito relacionamento dentro das empresas com diretoria, né? Então eu tinha vontade de entrar no comercial da Sodexo, que era vendas de contrato. Então dentro da Sodexo, depois que eu saí, de que já, como eu te falei, que nós perdemos o contrato, eu fui para Mineiros, em Goiás. De Mineiros eu fui para Alto Taquari, em Mato Grosso. Você saiu dessa empresa da Bolívia, que é a Sodexo? Não saí da Sodexo, saí da Vale do Rio Doce, o cliente. O cliente? O cliente, mantive na Sodexo. Fui para outro cliente. Foi para outro cliente dentro da Sodexo. Da Sodexo. Aí foi que você voltou para o Brasil. Aí eu fui para Mineiros, Mineiros, Goiás, que também era novo, nunca tinha ido. Aí de Mineiros, quando eu estava em Corumbá, eu não era primeiro nutricionista, que geralmente tem contratos que existe 3 nutricionistas, tem contratos que existe 2, lá eu era segunda. E quando eu fui para Mineiros, eu também era segunda do contrato, então eu era mais assim da parte do braçal mesmo, operacional, controle de equipe, controle de planilhas, então... Que é algo que você também gosta também. Que é o que eu gosto, né? E aí quando eu recebi um convite para ir para Alto Taquari, era uma unidade assim que ninguém queria. E você aceitou. Era uma unidade muito difícil o trabalho, né? Era uma usina que não tinha usina ainda, estava plantando secando, então o restaurante era de madeira, pré-moldado, não tinha estrutura de parede, e você tinha que fazer rodar uma boa alimentação. E aí me chamaram para ir para lá e falaram assim, você aceita o desafio? Eu falei, vou. Só que eu tinha um supervisor que ia de vez em quando. Lá em Mineiros, a Brincos eram 3 Você teve a oportunidade de conduzir essa equipe, então? De conduzir essa equipe.
com aval de um supervisor. Né? E depois de lá eu fiquei um tempo, essa empresa era Mineiros, Altaquari, e tinha a distribuição. Boa Vermelha, Água Emendada, só que não tinha restaurante, distribuía de marmita. Nesse período que eu estava lá, eles abriram um novo projeto que era Costa Rica. E aí eu recebi sim um convite para ir sozinho para lá. Era uma unidade de 300 refeições. Costa Rica? Não é país não, é cidade, no Mato Grosso do Sul. E aí eu recebi um desafio, era 300 refeições, restaurante pequenininho, só que aí eu era sozinho. E aí eu fui. Aceitou também? Aceitei também. Lá eu falo que foi uma outra formação profissional, porque esse meu supervisor tinha uma coordenadora que tinha um pulso muito firme, não tinha travas na língua, eu digo, e assim... Era uma mulher mais ríspida, mais direta? Muito mais, então assim, ela conversava sobre você, não te olhava na cara, conversava com o seu supervisor. Então eu nunca esqueço que, nossa, acho que ela chegou até um dia falar assim, onde que eu tinha comprado meu diploma, né? Assim, foi um período muito de me firmar profissionalmente mesmo. Porque, claro, eu já tinha passado por 3 filiais, mas aquele perfil de resolver problemas, você só consegue adquirir quando você está sozinha, né? Tá sozinha. Você teve que adquirir esse perfil de resolver o problema sem precisar de uma ajuda. Só que assim, quando eu passei por esses problemas com ela, eu prometi pra mim mesmo. Eu poderia, naquele momento, odiar ela. Como hoje, a maioria das pessoas que trabalham recebe uma bronca ou recebe alguma coisa, odeia a pessoa. Nunca a pessoa faz uma autoavaliação. Será que é comigo o problema? Então, naquele momento, eu fiz uma autoavaliação e falei assim, não, eu tenho que ter maturidade, senão eu não vou chegar nunca onde eu quero. Então, naquele momento, eu prometi pra mim mesmo. Eu lembro que eu chorei sem querer chorar pra mim que ela iria me elogiar um dia. Isso eu não lembro que mês que era, mas depois de uns 6 para 7 meses... Chegou esse dia. Foi dia da nutricionista e ela me levou um presente. Sentou comigo e conversou, aumentou meu salário. Então eu falo que ela foi meu espelho profissional. Era uma pessoa que na época, faz tempo que eu não converso com ela, nem sei como é que é a vida pessoal dela, mas era uma pessoa que eu me vi muito. Você nela, se espelha nela hoje, por exemplo? Hoje não mais, porque eu saí dessa linha de conseguir grandes cargos, essas coisas. Hoje a minha história mudou um pouquinho mais, né? Hoje eu já sou mãe, tal, mas assim, eu me espelhei nela muito. Trabalhando com ela lá, tava tendo muito problema aqui na Boa Vista. A chefe sua fez uma proposta para você, que foi quando você veio parar em Quirinópolis para trabalhar na usina Boa Vista. Usina Boa Vista, isso. E eu iria ficar aqui um tempo, não tinha período determinado, mas como eu já estava acostumado de uma unidade para outra, o meu pensamento não era ficar muito aqui, né? Era ficar aqui, fazer um bom trabalho e receber uma proposta de um novo desafio. Né? E dentro da usina você fez o quê? Dentro da usina que eu administrei a unidade daqui e uma unidade de refeição de alimentação que eles tinham transportado, né? Então eu fiquei... Também você veio para ser chefe também. Eu sozinha, também, sozinha. É um novo desafio. Novo desafio, com salário mais alto, com obrigações mais altas, né? Ajudava a unidade de Costa Rica também ainda, né? Porque quando eu vim pra cá, eu deixei só um chefe de cozinha lá. Então você ficava responsável por essa e era supervisora dessa outra unidade também, é isso? Não digo supervisora, a parte operacional sim eu supervisava. Supervisionava. E aí eu... Estando aqui, deu 6 meses, 7 meses, 9 meses. A unidade estava começando a rodar bonitinha, porque quando eu vim pra cá tinha muito problema. Começou a rodar bonitinha. Que ano foi esse? 2011, 10? 2000 e... Eu tô aqui assim... 2010. 2010 foi quando você veio pra Quirinópolis. 22 de fevereiro de 2010. No dia do meu aniversário. Um dia antes, dia 21, de noite... Aí fui pro hotel, para dia 22 eu ir pra unidade, né? E pelo trabalho que eu vim fazer, ninguém sabia que eu viria, então eu cheguei na unidade de surpresa. Daí eu fiquei esses 9 meses, a gente desenvolveu um bom trabalho, e aí eu
queria, né? Queria mais, né? Eu recebi um convite para ajudar a vender um contrato comercial que era Cargill em Goiânia. Então, mesmo eu aqui, não me tiraram daqui, eu só fui representar o lado operacional uma venda de um contrato. Eu fui com a vendedora, que é do comercial da Sodexo, que veio de São Paulo para lá, e eu que era para representar a parte operacional. Só que ali eu dei o meu melhor, porque eu queria ir para o comercial. Eu queria vender contratos, né? Por isso que eu sempre fiz um bom trabalho assim, nível de diretoria. Então, eu sempre fui uma nutricionista de unidade, que eu sabia o leite que o diretor bebia, que eu sabia como o diretor gostava de mamão cortado, como que eu sabia de detalhes, porque os detalhes a gente é lembrado. No dia a dia, é obrigação nossa, né? Fazer um bom trabalho. Então, eu sempre me atentei a detalhes. Então, eu fui lá, a gente conseguiu vender o contrato. Só que depois dessa venda de contrato, eu até recebi algumas entrevistas, um convite de entrevista para a área comercial, só que me faltava o inglês, né? Então eu fiquei assim, meio de stand-by. Se tivesse alguma vaga que não exigisse totalmente o inglês, né? Eu falei assim, então eu vou dar mais um tempo na Boa Vista, né? E fui ficando. Aí eu já tava com um ano e pouquinho. Eu falei assim, já que eu não tô tendo oportunidade de novo, desafio de unidade, né? Eu comecei a viver de novo. Comecei a sair aqui, né? Comecei a... Nossa, demorei esse tempo todo. Demorei. Você começar a viver a sua vida social. E foi a época que inaugurou uma boate aqui, a Zabava, na época. E aí, foi a inauguração, aí eu fui, e lá, que é o meu esposo hoje, começou a rolar uma paquera. Então foi lá que você conheceu, foi na boate que você conheceu seu esposo? Eu conheci meu esposo, que não me lembrava que eu era nutricionista da Boa Vista. Na época ele coordenava a Boa Vista. Ele trabalhava na Boa Vista, só que vocês... É porque arrumado a gente é outra pessoa, né? Entendi. E eu também sempre tive comigo... perfil dentro do trabalho. Perfil dentro do trabalho, e eu nunca me relacionei com nenhum cliente. Né? Você passa uma imagem de ser uma mulher muito durona, muito firme. Isso sempre esteve com você, desde criança você é assim, ou você adquiriu isso trabalhando em diferentes lugares, em diferentes empresas, com diferentes tipos de chefe? Olha, eu acho que eu sempre fui perfeccionista. E o ser durona vem daí. Porque se você é perfeccionista, você gosta das coisas bem feitas. Então, quem está ao seu lado tem que fazer assim. Para as pessoas fazer, você precisa ter um perfil mais duro de cobrança. Acho que daí vem o meu perfil de durona, que muitas pessoas comentam isso. Do perfil que eu tenho de ser perfeccionista. Eu me cobro o nível bom sempre. E sempre estou em busca do nível de excelência. Sempre. Então, não só para você, mas também para poder prestar um bom serviço nível pessoas, de excelência, né? Para o que eu ofereço, entendeu? Para mim, digamos que não, porque eu minhas unhas. Né? Então o nível de excelência para mim não tipo de vaidade ela tá com a touca aqui, então, tudo bem gravar aqui do jeito que tá, o importante é a gente conversar sobre a sua história. Lá começamos a paquerar e tal, e foi que rolou um namoro, né? Muito bem separado do serviço. Aí rolou o noivado, e assim, e eu até então, no noivado, sempre tive em mim, ele sabe disso, o casar, quando eu fosse resolver assim, casar, não sei como é que seria, porque o meu sonho de crescer na empresa estava comigo. Só que eu estava deixando a minha vida pessoal rolar, porque eu não tinha nada profissional naquele momento. Eu tinha separado para poder tentar fazer essa pergunta para você. Esse sonho de casar, ter uma família e tal, era uma coisa que existia, mas lá pra frente. Lá pra frente. E aconteceu antes. Aconteceu antes, porque daí eu noiva, a gente tava noivo já há 6, 7 meses, né? Eu tive meu filho. O Pedro. Antes da decisão, vamos casar. Entendeu? E quando eu tive o Pedro foi um choque muito grande pra mim. Que eu falei assim, o meu sonho desmoronou. Eu demorei a aceitar isso comigo, dentro de mim, né? Fiquei muito feliz por ser mãe. Eu também já tinha 28 anos na época, não era novinha, né? Então, eu cheguei a pensar assim, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida,
Se o Edson não quiser casar, eu mesmo vou embora. Vou criar ele, vou pra e contrato uma babá e assim vai. Vou me virando. Vou me virando. O Pedro nasceu. O Pedro teve um problema de cólica muito grande, que começou a eu encarar esse meio que a gente não dá conta de resolver tudo. Foi um dos momentos difíceis também que você passou na sua vida? Muito difícil. Minhas amigas, Camila, que é muito minha amiga, um dia chegou lá em casa, eu tava de pijama, descabelada, sem saber o que fazer. Então, assim, o Pedro Jorge foi 9 meses, aí falava dos 3, não passava, falava dos 6 e não passava. Lá em casa parecia um centro de macumba. Raspava chifre pra dar água do chifre. Fazia chá do alface. Falei assim, eu vou ser mãe mesmo, ficar nessa unidade, que eu já tinha recebido duas aumentos de salário aqui dentro mesmo. Então eu falei assim, tá bom, né? Já era casada, ia ter a renda do meu marido. Vou aceitar. Vou aceitar e ficar. Só sei que nós perdemos o contrato na Boa Vista. Perdeu o contrato? Eu já estava com o Pedro 4 meses ou 5 meses. Sei que eu estava de licença maternidade, teve uma visita de outras empresas de alimentação, né? E teria o risco, assim, de nós perdermos o contrato. Aqui eu acredito que nós perdemos o contrato por valor, porque a qualidade de serviço era muito... Não era porque era eu que coordenava, mas tinha um painel de satisfação de todo mundo que passava no restaurante e votava. E nós tínhamos de 78% a 92% de aprovação. E aí outra empresa teve a concessão, então. Para conseguir isso dentro de uma usina é muito complicado, essa satisfação. E isso era mérito seu, da sua equipe? Era mérito nosso, da equipe mesmo, junto. A empresa que entrou me fez proposta para continuar, só que era um salário assim que já estava muito abaixo do que eu estava. Até entendi a empresa na época, porque eles não sabiam o que eu poderia trazer de lucro para eles. E ao mesmo tempo esse aqui estava parado. Tá, então aí a gente chega no Casa Grande. Surgiu a oportunidade de, então, montar esse restaurante aqui. Esse restaurante aqui. Tava parado, eu acho que já há um ano, o João Ribeiro, que era o proprietário antigamente. Por ter perdido a concessão do contrato, a empresa me desligou. Então eu recebi um acerto, né? Fui desligada, recebi proposta da empresa para Rio Verde e tal. Continuar na empresa, em outro contrato, mas estava com o Pedro muito pequeno. Eu já tinha tomado a decisão que até ali estava bom. Claro que o meu acerto não dava para comprar aqui, porque na época ele só vendia, ele não alugava. Então ele vendeu a estrutura toda, né? Então eu comprei a estrutura toda, menos o prédio. Na época ele me pediu um valor que eu precisava que meu marido entrasse junto comigo. De sócio? De sócio para isso, né? E aí a gente sentou, conversou. Nesse período, o que aconteceu? O meu marido foi desligado da empresa. Então a gente uniu o útil ao que era necessário, né? E entramos nós dois aqui. Só que o meu marido estava comigo no começo aqui, mas distribuindo currículos em outras usinas, que o foco e o pensamento dele não era ficar aqui comigo jamais. Né? Então quando a gente decidiu bater o martelo que o João Ribeiro comprou, nós demoramos 9 meses para abrir. Meu marido, com esse período que nós ficamos planejando, eu montando cardápio, eu viajei muito, eu fiquei em vários restaurantes dentro de Goiânia, porque assim, era uma área que eu tinha conhecimento, mas não era uma área que eu dominava. À la carte, eu vinha formada de usina. Você vai fazer curso fora então? Não, eu não fui fazer curso, eu fui viver o que os restaurantes vivem. Eu liguei do Piquiras, até pedi ajuda para alguém na cidade. Eu sou de Quirinópolis, conheço o seu muito amigo, que é o Guilherminho, na época, que era muito amigo do dono de lá. Falei assim, posso visitar esse restaurante? Posso bater um papo com você? Posso conhecer a sua cozinha? Fui. De lá, eu já conheci o maître de lá, que também trabalhava alguns dias em outro restaurante. Pedi também, era batendo palma e pedi, posso conhecer? Posso passar aqui um dia? Posso acompanhar a sua rotina? Com a intenção de montar o seu cardápio e saber como que funciona o sistema operacional. A operacional, porque eu já tinha experiência, né? Então, curso não era necessário, eu queria ver vivência mesmo. Agradeço muito a uma chefe de cozinha formada em gastronomia e tal, de Campo Grande, que chamava o Lobistrô. Na hora você me no dentista. Aí você ficou nesses lugares. Aí eu fiquei nesses lugares, lá no Lobistrô, em Campo Grande. Eu fiquei lá fiquei 6 dias. Ela me abriu as portas 6 dias. Aí eu já estava montando o cardápio, e nesse período o meu marido conseguiu um emprego. Outra usina? Outra usina, mas foi longe daqui. Era entre Tubiá, eu não lembro o nome da cidade,
Só sei que ele conseguiu. Eu tava no auge de Abre Não Abre, filho pequeno, serve pelo Jorge, tava com 10, 11, né? Meses. E eu falei, meu Deus. Daí eu decidi contratar uma empresa de consultoria de abertura de restaurante. Dentro de Goiânia eu conheci várias pessoas que me indicaram essa empresa. Muito caro na época eu paguei, acho que foi quase 20 mil. Né? Então veio um chefe de cozinha, um maître, 2 psicólogas e um barman. Em tempo aleatório. Essa equipe ficou quanto tempo com você aqui? É só pra somando tudo, acho que deu 8 dias só. 8 dias? Só mais ou menos. Então, assim, estavam presentes na abertura do restaurante. Eu lembro que a abertura foi um tumulto muito grande. E assim, aí foi tombo em cima de levantar. As dificuldades que você passou nesse período, porque a gente sabe que um restaurante no perfil do Casagrande, para se manter, costuma muitos fechar, né? Na cidade onde a gente vive. E como que você lidou? Porque você teve muitas dificuldades. Às vezes tinha clientela, às vezes não tinha. Às vezes as pessoas, talvez enjoavam do cardápio, por exemplo. Como é que lidou com isso? Então assim, Quirinópolis, assim como cidade interior, né? É muito difícil você agradar e conquistar uma clientela. Porque tem o bar antigo do fulano, que foi do pai, da mãe, e as pessoas não deixam de ir lá. Então vão mais lá do que no seu, que é inovação. Então foi assim, um trabalho muito de formiguinha, de inovar sempre. Você ficava preocupada de acontecer o que aconteceu com o restaurante, de ter que acabar com as portas? Muito preocupada. Só que assim, sempre lutando, me esforçando para isso não acontecer, mesmo porque vem aquela parte de eu me cobrar muito, né? Então, como que eu dava conta como funcionário, eu não dava conta do meu, né? Eu tive também nesse período uma pessoa que trabalhou para mim que desviou muito dinheiro, né? Abriu, durante o período que eu estava em Casagrande, abriu outros restaurantes. Isso te preocupava? Me preocupava demais. Você perder sua clientela? Não, demais. Mesmo porque a pessoa que abriu tinha um poder financeiro muito grande e eu não tinha. Eu sempre sobrevivi no Casagrande com o que ganhou, né? Teve raros meses de eu ter que pedir ajuda financeira pro meu marido, de colocar dinheiro aqui dentro porque as contas não fecharam. Eu lembro uma vez que você me falou que você ganhava às vezes bem menos do que você ganhava na usina. Muito, passei muito tempo ganhando menos do que ganhava na usina. Você ganhava na usina e mesmo assim você não desistiu, percebeu naquela fé, eu quero oferecer o melhor serviço. Né? Eu sempre tive assim comigo que vai dar certo, só que pensando assim, nunca me admitindo a ficar aqui 6 meses bancando. Chegou o período assim de eu decidir fechar, tipo assim, daqui 2 meses eu vou fechar. Aí eu tive a ideia de começar a mexer com festa, né? Atrair meus clientes pra cá com a parte de festa fechada, que é a decoração, buffet, atendimento e espaço. E isso começou as contas fecharem melhor, entendeu? Então hoje o Casagrande não é só o Casagrande de noite, né? Hoje o Casagrande é eventos, né? Almoço agora, que é um novo desafio. Para fechar, qual que é a sua meta profissional hoje, já que você passou por tantas empresas, já que a sua vida mudou bastante e, num período de 10 anos a sua vida mudou bastante, com 2 crianças pequenas, casada, com um empreendimento, qual que é o seu objetivo profissional hoje? Gabi, eu vou ser bem sincera com você. Hoje, uma das minhas metas profissionais aqui dentro é devolver para o meu marido o dinheiro que ele investiu. Aqui, não é mais sócio? Não é sócio assim de conviver comigo aqui, mas ele investiu um dinheiro muito grande aqui. E até hoje nós não tivemos esse retorno, nós estamos aqui há 4 para 5 anos. Nós não tivemos esse retorno financeiro. Hoje o que o Casagrande dá é a minha renda, e me permite muita coisa, eu faço festa com meus filhos. E então a minha meta é juntar esse dinheiro e devolver o valor que ele investiu aqui, né? Porque ele confiou em mim, confiou no meu trabalho. Então eu trato ele nesse período como se fosse um chefe, não fosse meu marido. Então pra mim é uma meta profissional dentro do Casagrande devolver esse valor que ele aplicou aqui, né? Depois, como segundo meta, é dar continuidade no trabalho que eu faço. Eu acho assim, se eu tiver alguma outra criatividade de ter alguma outra ideia para o Casagrande rodar, eu tenho sim projetos, né? Para o Casagrande. Para o Casagrande, tenho sim, mas a longo prazo mesmo. Então, um desses projetos foi abrir almoço, e esse meu futuro projeto tá a ver com a parte da tarde, né?
mas eu não tenho meta de mês nem de ano. As pessoas podem esperar então uma novidade. Pode ser uma novidade, mas daqui uns anos. Daqui uns anos? Uns anos, eu ainda achei uns que seria anos. um pouco Não, de 6 meses, não. mais ou menos. Não. A gente conversou aqui com a Michele Barros Rieger, não é isso Rieger. mesmo? Rieger. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter conhecido um pouquinho você. Obrigada. Ela não é tão brava, igual a gente acha. É o jeito dela, gente. É o jeito dela. Obrigada e sucesso pra você. Obrigada. Viu? Tchau, gente.